Alô, quinto ano! Vamos iniciar o nosso projeto Revisa. Então, vamos apanhar o nosso módulo do quarto ano, módulo 3. E na página 26, vamos dar continuidade às palavras paroxítonas. Lembram que as palavras paroxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, vamos lá. Esse caminho aí, nós vamos fazer o quê? Levar a menina até os seus amigos, passando pelo caminho que tem somente palavras paroxítonas que sejam acentuadas, tá? Vamos primeiro acentuar as palavras, né? Próprio, tem acento, a gente vem aqui, ó, não tem. Aí, relógio tem acento, jockey, frágil, pólen, íris, cárie, são acentuadas. Depois, no último caminho, orquídea, repórter, tem acento. Agora, vocês perceberam que as crianças, a quem vai guiar a menina é um cão-guia, né? Que ela tem dificuldade visual, mas ela consegue passear devido ao seu cão-guia, que é um cachorro que é treinado justamente, que já diz, né? Guia, para sair com as pessoas que têm deficiência visual. Às vezes, quando tem que atravessar a rua, se tem algum perigo, acompanha, segurança também. Então, não deixa de se divertir. Igualmente, aqui, um cadeirante também aqui, olha. Percebe que eles têm, usam óculos, todos têm suas diferenças, mas todos são iguais porque são crianças. Então, estão brincando aqui. Então, o caminho que ela vai seguir é o caminho do relógio, jockey, pega frágil, pólen, íris, cárie, e vai chegar aqui seus colegas, ok? Na frase aqui abaixo, vão acentuar quando for necessário. Então, tênis, acento circunflexo, confortável, exercício, fácil, são acentuados. Na letra B, serão acentuados grátis e funcionários. Na letra C, notícia, Rússia, empresário, são acentuados. Dúzia, chicória, são acentuadas. Na página 27, tem as capas dos livros. E vamos responder as questões. Escreva nos quadros abaixo quais paroxítonas acentuadas aparecem em cada título. Vamos escrever, então, aqui: incrível, invisível, simplório e diário. Explique por que cada uma dessas paroxítonas recebe acento gráfico. Então, nós temos incrível e invisível, porque são paroxítonas terminadas em L. Simplório e diário, porque são paroxítonas que terminadas em ditongo, tá? Quais paroxítonas não acentuadas foram empregadas nesses títulos? Então, nós temos menino, livro, tonico, malandro e dandara. Menino, livro, tonico, malandro e dandara. Página 28. Vamos lá, então. Aí está resumindo o que são notícias, né? Nós aprendemos que notícias são uma forma de gênero textual que está colocando, informando, sem dar a sua opinião. E podemos encontrar notícia no meio de comunicação, televisão, rádio, internet, podemos encontrar notícia, ok? Na página 30, é um resumo do que nós trabalhamos nesse capítulo. Falamos sobre a quarta capa do livro, a notícia, as palavras que são sílabas mais fortes, chamamos de tônicas, as que têm a sílaba mais fraca, pronúncia mais fraca, são átonas. Falamos das monossílabas tônicas, das oxítonas e das paroxítonas, ok? Fechamos esse capítulo. No capítulo seguinte, crianças também têm direitos e deveres. Vocês lembram? Vou falar sobre os direitos da criança. A criança não tem que trabalhar, tá? Então, direitos e deveres todos nós temos. Vocês, por exemplo, têm o direito à educação, mas também têm um dever. Direito é que vocês têm que receber. E dever é que vocês têm que fazer as obrigações de vocês, os deveres de vocês. Bom, quais são desses? Respeitar as regras da escola, fazer tarefa de casa, vir uniformizado, respeitar o colega, respeitar os professores, respeitar os funcionários, são os seus deveres, tá? Estudar também. A escola é um ótimo lugar para percebermos exatamente. Criança tem direitos e deveres, ok? 34. Então, temos aqui
10 razões pelas quais as crianças não devem ter obrigação de trabalhar. Primeiro, crianças ainda não têm os ossos e músculos completamente desenvolvidos, estão em desenvolvimento, então correm risco de sofrer deformações dos ossos, cansaço muscular, prejuízo ao crescimento e desenvolvimento, dependendo do ambiente e das condições de trabalho a que foram submetidas. A ventilação pulmonar, por exemplo, que é a entrada e saída do ar dos pulmões, ela é reduzida, por ainda são crianças, então tem maior frequência de respiração, o coração bate mais rápido, podendo, então, se houver mais desgaste da força que o coração faz, pode dar falta de ar, pode levar à morte. Então, o que eu falei, acabei de falar, que tem mais frequência cardíaca, faz mais esforço do que um adulto, então se cansam mais rápido. Não pode comparar a criança e um adulto fazer a mesma atividade, não existe isso. A exposição das crianças às pressões do mundo de trabalho pode provocar diversos sintomas, como, por exemplo, insônia, dor de cabeça, tonteiras, irritabilidade, dificuldades de concentração, memorização, taquicardia, que é quando o coração acelera, e, consequentemente, vai ter um baixo rendimento escolar. Ou a criança estuda ou a criança trabalha. A criança não consegue fazer as coisas ao mesmo tempo. Tá? Isso ocorre mais facilmente nas crianças que o seu sistema nervoso não está totalmente desenvolvido, apenas uma parte. E, além disso, essas pressões de estudar e trabalhar ao mesmo tempo pode provocar diversos problemas psicológicos, como medo, tristeza, insegurança. Quinto, crianças têm fígado, baço, rins, estômago e intestinos em desenvolvimento, que estão crescendo, o que provoca maior contaminação na absorção de substâncias tóxicas. O corpo das crianças, por exemplo, produz mais calor que o dos adultos, quando submetido a trabalhos pesados, a criança transpira mais. Se ela transpira mais, ela vai perder mais água. Perdendo mais água, vai se desidratar e dar mais cansaço. Crianças têm a pele menos desenvolvida, sendo mais vulneráveis aos dos adultos aos efeitos dos agentes físicos, mecânicos, químicos e biológicos. Crianças também possuem visão periférica menor que a do adulto. Visão periférica, quando você mesmo virado para frente, você pode olhar o que está à sua volta. Por exemplo, onde eu estou, eu consigo ver o que está à minha direita, minha esquerda e o que está à minha direita. Já vocês, crianças, não. Tem a visão periférica só o que está à frente, reduzida. Mas o que tem isso a ver? Porque, além disso, os instrumentos de trabalho, quer dizer, você não consegue olhar tudo ao mesmo tempo, focar. Então, isso prejudica muito. Além dos instrumentos de trabalho, os equipamentos de proteção não foram feitos para crianças, o tamanho de criança, são maiores. Imagina uma criança com capacete de adulto, com óculos de proteção, uma luva de proteção, um macacão, não cabe na criança. Então, isso é uma das coisas que vai ocasionar acidentes. Crianças têm maior sensibilidade aos ruídos que a dos adultos. Às vezes passa, bobeira, não. Qualquer barulhinho, às vezes, tá muito barulho, porque ainda tem muita sensibilidade nos ruídos, o que vai ocasionar futuramente uma perda intensiva auditiva. O trabalho infantil provoca uma tríplice exclusão. Na infância, por quê? Perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na fase adulta, quando perde a oportunidade de trabalho, porque não se qualificou profissionalmente, parou de estudar, foi fazer qualquer coisa e não se qualificou, não se profissionalizou, não se preparou para o trabalho. E na velhice, por quê? E, consequentemente, vai faltar condições de trabalho. Se não assinou a carteira quando adulto, quando precisar de medicação, precisar de hospital, não vai ter, porque não se preparou para sobreviver dignamente da idade da velhice, quando se precisa mais de uma boa alimentação, muito mais de medicação. Então, tudo isso é prejudicado. Tá? Bom, vamos contornar quantos itens são apresentados nesse texto expositivo. Vamos botar para nós contarmos quantos itens tem. Tem 10 itens, olha, 10 itens. Então, vamos marcar lá, vamos contornar o 10, tá? De acordo com o item 1, por que as crianças podem ter o crescimento e o desenvolvimento comprometidos se trabalharem? Porque não têm os ossos e os músculos completamente desenvolvidos. Questão 3.
De acordo com o item 2, as crianças têm a ventilação pulmonar reduzida. Isso pode causar que problema às crianças que trabalham? Elas vão absorver mais substâncias tóxicas e ter maior desgaste, o que pode também levar à morte. No item 3, expõe que as crianças se cansam mais que os adultos. Por que isso acontece? Porque elas têm a frequência cardíaca, ou seja, o coração delas bate mais rápido, que vai fazer com que a gente se canse, com que vocês se cansem mais rápido. Bom, no item 4, os sintomas que podem apresentar as crianças se forem expostas às pressões do trabalho, vamos sublinhar. Vamos lá botar o item 4, ver que tipo de problemas são esses. Estão lá, dores de cabeça, insônia, tonteiras, irritabilidade, dificuldades de concentração e memorização, taquicardia, são sintomas. Tá? Vamos sublinhar, passar uma linha embaixo. Depois vamos no item 5. No item 5, quais são os órgãos do corpo humano que ainda não estão desenvolvidos nas crianças? Vamos contornar. Lá no item 5. Quais são? Perdão. Item 5, nós temos quais são esses órgãos? O fígado, baço, rins, estômago e intestino. Não estão completamente desenvolvidos. De acordo com o item 6, o corpo das crianças produz mais calor que a dos adultos quando trabalham. O que isso pode causar? Desidratação e maior cansaço. Item 8. Contorne no item 7 por que as crianças são mais vulneráveis aos efeitos de agentes físicos, mecânicos, químicos e biológicos. Vamos lá, item 7. Por quê? Porque eles têm a pele menos desenvolvida. Porque eles têm a pele menos desenvolvida. No item 8, citem que os instrumentos de trabalho e equipamentos de proteção não são feitos para as crianças, correto? E o que isso pode causar? Acidente de trabalho, tá? As informações do item 9 são ligadas a qual dos 5 sentidos que são mais sensíveis? Lembra que nós falamos? É a visão, paladar, olfato, tato ou audição? A audição, vamos contornar. De acordo com o item 10, que fases da vida de uma pessoa são afetadas pelo trabalho infantil? As 3 fases: a infância, a idade adulta e a velhice. Qual é o público, então, alvo desse texto? Para quem que ele se destina? Pode se destinar a qualquer pessoa que se interesse com esse problema, né? Incluindo jovens e crianças também. 13. Crianças têm a maior frequência cardíaca que os adultos. Para o mesmo esforço, o coração bate mais rápido para bombear o sangue para o corpo. Fato. E por isso ficam mais cansadas do que eles, ainda que exercendo a mesma atividade. Aí está sublinhado, está em negrito a palavra eles. A quem se refere esse eles? Pronome pessoal eles, se refere a quem? Pronome pessoal eles evita a repetição desnecessária do termo adultos. E isso contribui para a continuidade do texto. Ao invés de falar aqui, cansado do que os adultos, para evitar, vamos substituir a palavra adultos pelo pronome eles. Ok? E nós vamos na 38, vamos continuar marcando. Qual é o objetivo, então, desse texto expositivo? É divulgar informações sobre determinado tema. Vamos observar esse cartaz aqui. O tema é 12 de junho, dia contra o trabalho infantil. Vamos acabar com o trabalho infantil. É defesa dos direitos humanos e da justiça social. Vamos lá. O que as crianças de cada lado do cartaz estão fazendo? Bom, as crianças do lado vermelho estão varrendo e carregando um tabuleiro, quer dizer, estão trabalhando. As crianças do lado amarelo, já que estão com mochila, elas estão indo estudar. Qual é, então, a mensagem principal desse cartaz? Acabar com o trabalho infantil. O que esse cartaz tem em comum com o texto expositivo que você leu? Tem tudo a ver, né? Vai transmitir a ideia de que a criança não deve trabalhar, e o cartaz está combatendo o trabalho infantil. Então, concluindo, o que é texto expositivo? Texto expositivo tem como função divulgar informações sobre determinado tema, a fim de aumentar o conhecimento do leitor. Nele, o autor não vai expressar a sua opinião, ele vai expor
a realidade, expor o que está acontecendo, para informar ao leitor, sem expor a sua ideia. Por isso que é um texto expositivo. Tá? Vamos aqui para a nossa próxima página aqui. Vamos para História, o Ciclo da Borracha, página 256, no módulo 3 ainda. Ao longo da história do Brasil, nós vimos que a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo interior, pelo território. Até então, eles só ficavam no litoral. Mas com esses produtos começou-se, então, a haver uma migração para o interior do Brasil. Temos que migrar esse deslocamento das pessoas dentro do país. Então, entre esses produtos, está o látex, uma substância líquida retirada de uma árvore chamada de seringueira. Para que serve o látex? É produzida borracha natural. O elástico, essa borracha que nós usamos, qualquer material que seja elástico, flexível, é produzido com a borracha natural que vem da seringueira. No final do século XIX, o látex, que é essa substância, se vocês puderem pesquisar na internet, vocês estão percebendo aqui, o seringueiro, que é quem trabalha na extração do látex, ele faz uns talos na árvore, aí escorre um líquido viçoso, branco. Então, aqui tem esses recolhedores do látex, que ele vai recolhendo, ele vai fazer isso em várias árvores. Começa de manhã, e no final da tarde ele vem recolhendo o que está nesses recipientes. Tá? É o látex para depois transformar em borracha natural. Então, eles foram atraídos para o interior, em busca de quê? Boas condições de vida, né? Milhares de pessoas migraram para o norte do Brasil. Qual o objetivo? Trabalhar na extração do látex. Então, a maior parte dessas pessoas vinha da região nordeste do Brasil. Então, saiu do nordeste, próximo, né? E iam para o norte justamente para trabalhar na extração do látex. Então, temos aqui um texto. As repetidas secas que ocorreram no final da década de 1870, já naquela época, né? O Nordeste já sofria de seca, estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos porque vivem no sertão, um lugar seco, árido. Então, dos sertanejos para a Amazônia. Estimativa da época calculam que de 250 a 300 mil o número de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 a 1920. Aqui que eu falei, um seringueiro extraindo látex, saiu em 1910. Bom, como que se deu a vida em meio à mata? Como é que era a vida na mata? As pessoas que trabalhavam na extração do látex, conhecida como seringueiros, enfrentavam dificuldades para poder viver no meio da floresta. Imagine. Eles viviam isolados, essas pessoas viviam isoladas na selva, em pequenas cabanas improvisadas, doença como malária, que é transmitida por um mosquito, mesmo o mosquito ele transmite. A malária e a febre amarela eram comuns e não havia acesso ao atendimento médico. Então, infelizmente, muitos acabavam morrendo. Além de seus salários serem, olha, baixíssimos. Como era, então, a riqueza? Será que essa riqueza era para todos da borracha? Bom, a riqueza gerada pela exploração do látex estimulou um processo de modernização em cidades em Belém, como Belém e Manaus. Diversas ruas foram pavimentadas, quer dizer, asfaltadas, como eram pedras, né? Chamam de paralelepípedos. Hoje a gente quase não vê esse tipo de pavimentação, é mais o pinche, né? Que é o asfalto. Houve instalação de redes de água, de esgoto, linha de bondes, iluminação elétrica, olha que beleza. Além de terem sido construídos grandes edifícios, como teatros, mercados e bibliotecas. Entretanto, havia grande desigualdade social, até hoje, né? E a maior parte da população não tinha acesso, imagina, pagar um bonde. Quem podia pagar a passagem de um bonde? Quem podia visitar um teatro? Quem podia visitar uma biblioteca? O seringueiro? Claro que não, né? Então, ter um automóvel? Também não. Então, aqui é a cidade de Manaus, no início do século XX. Tá? Continuando, nós temos aqui atividades. Bom, que produto encontrado na região norte do Brasil
passou a ser amplamente explorado no final do século XIX. O látex, L-A, no ar, látex, paroxítono, hein? Látex. Para que servia, então, para que esse produto era utilizado? Esse produto era utilizado para a fabricação da borracha natural. Qual é a origem da maior parte das pessoas que migraram para a região norte durante o ciclo da borracha? A maior parte das pessoas vinham do Nordeste. Porque milhares de pessoas, então, saíam migraram para a região norte do Brasil. Por quê? Eles estavam em busca de quê? De melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Né? Migraram para lá, atraídas pelas promessas de que lá iam se dar bem. Bom, vamos formar frases com as palavras abaixo. Primeiro, a riqueza, modernização e látex. Vamos botar, então, aqui. A riqueza produzida pela exploração do látex gerou a modernização de cidades como Manaus e Pará. Cidades como Belém e Manaus. Mata, seringueiros e doenças. Muitos seringueiros contraíram doenças nas matas porque não tinham acesso ao atendimento médico. Tá? Vamos ver agora o problema da seca. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida, agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Vamos ler aqui um poema a seguir. Encontrei em meu caminho terra batida, sol estorricante, vegetação secando, água acabando. Encontrei em meu caminho família vinda ao longe, de pés descalços, roupas surradas, passos lentos pela estrada. São os retirantes, solitários com um olhar distante, apenas levam consigo a esperança de encontrar vida melhor. Retirantes são aquelas pessoas que saem do seu local, são retirantes. Aqueles que se retiram, deixam o seu lugar. Estorricante que produz um forte calor, sol escaldante, de queimar. Bom, a migração nordestina se instalou a partir de 1930, quando grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, passavam por um processo de crescimento industrial, crescimento de indústrias. Então, esses migrantes foram empregados em diversas atividades com centros urbanos, principalmente no setor da indústria, na construção civil, que é construir os prédios, e no comércio, que era para a venda. Ok? Bom, então, o que foi o êxodo rural? O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo, não é êxodo, não, por favor. Aí o X tem som de Z, êxodo rural. Lembra que trabalhamos os vários sons do X? Então, aí o X tem som de Z, êxodo rural. Esse tipo de migração pode ocorrer por diversos motivos, tá? Então, o êxodo rural está relacionado principalmente à implantação das indústrias nas cidades grandes. No início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos na indústria e no comércio. Assim, atraídos pelas condições de vida, migraram os camponeses que moravam no campo, migraram para as cidades. Trabalhadores em fábrica de bebidas na cidade de São Paulo em cerca de 1910. Então, como aconteceu a mecanização no campo? Na segunda metade do século XX, a modernização promovida pela industrialização atingiu também as áreas rurais. Como? A utilização de máquinas nas lavouras, o trabalho, às vezes, de 10 pessoas, de cavar para poder plantar, semear, era o serviço de uma só semeadeira, que é aquela máquina que vai semear. Então, e colheitadeiras. Permitiram, então, o aumento da produção. Então, dava-se mais rápido, né? Por outro lado, a mecanização das lavouras também provocou o quê? O aumento do desemprego entre os trabalhadores rurais, porque eles não estavam acostumados em utilizar aquelas máquinas. Então, não tinham como a mão de obra ali, que ficou cada vez menos necessária. Muitos pequenos proprietários rurais também foram prejudicados, com menos recursos para investir na mecanização de suas lavouras. Era mais difícil, então, competir com os grandes proprietários rurais. Assim, foram obrigados também a vender suas terras e migrar
para as cidades em busca também de empregos. Até os donos das pequenas fazendas não podiam competir com aqueles grandes proprietários que tinham várias máquinas. Então, o que eles faziam? Vendiam suas terras para eles e migravam para os grandes centros urbanos. Tá? Vamos ver a nossa próxima aqui agora. Resumir agora para o nosso projeto em geografia. Vimos a importância dos rios, certo? Então, vamos lá. Continuando falando sobre a importância, os rios também são muito utilizados para a geração de energia elétrica, sobretudo os que percorrem relevos com desníveis acentuados. Então, estamos na página 306. Muitos rios são utilizados como via de transporte, tanto de pessoas como de mercadorias, principalmente em regiões de difícil acesso, onde não existem rodovias ou ferrovias. As pessoas também utilizam os rios em seus momentos de lazer, praticando atividades esportivas, como canoagem, mergulho e rafting. Rafting é esse esporte aqui, que é várias pessoas numa boia, né, com um remo, e vão enfrentando aquelas corredeiras, né, e tudo. Agora, pergunto para vocês. Já praticou alguma atividade de lazer em um rio? Eu nunca pratiquei, até porque eu tenho medo de ir, mas vamos respeitar. Né? 307. Vamos ver o que formamos aqui. Via de transporte. Qual é a importância? Deslocamento de pessoas e mercadorias. Aqui nós formamos aqui irrigação. Qual a importância? Diversas produções agrícolas, sobretudo para a alimentação de pessoas e animais. Geração de energia. Distribuição de energia elétrica no campo e na cidade, para iluminação pública, uso de aparelhos eletrônicos e elétricos, nas moradias, no comércio e nas indústrias. E vamos completar aqui. Quais são os principais rios do município que você mora? No nosso município, o principal, nós temos o Rio Guandu, que ele leva água para vários bairros do Rio de Janeiro. Como as águas desses rios são utilizadas pelos moradores para uso doméstico, para indústria, para agricultura. Vamos ver como está a qualidade do nosso Rio Guandu. Poluído. Péssimo. Ainda continuam jogando detritos nos rios e, infelizmente, continuam não está se preservando a mata ciliar, que é aquela vegetação que fica próxima ao rio, aí jogam lixo, quando, além de também estarem também assoreando, tirando toda a terra das encostas, quando vem a chuva, leva tudo para o rio e vai diminuindo, então, o volume de água nessa situação. Tá? Resumindo a geografia nesse capítulo, o relevo, falamos sobre o relevo, que é o conjunto de formas da superfície terrestre. Principais relevos nós temos a planície, planalto e depressões. Tá? As formas também do relevo podem ser modificadas pela natureza, pela ação do vento, da chuva, também pelo homem, construindo túneis, rodovias, estradas. O rio também tem o seu papel importante para a vida das pessoas e apresenta características variadas de acordo com o relevo e com seu volume de água. As características dos rios favorecem, então, o quê? As águas para irrigação, geração de energia elétrica, transporte de pessoas e mercadorias. As partes do rio, nós temos nascente, onde ele nasce, o caminho que ele faz é o leito, cada lado do rio chamamos de margem, afluente é um rio menor que vai desembocar suas águas no rio principal, e foz ou desembocadura é onde o rio despeja as suas águas. Certo? Quinto ano. Então, terminando aqui nosso projeto, tá bom? Até nosso próximo projeto. Beijos. Tchau, tchau.